Sejam bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. Estamos aqui no estúdio muito bem montado na unidade de Cianorte da Universidade Paranaense. E temos o privilégio de recebermos para uma entrevista o delegado do Conselho Regional de Administração do Paraná, representando o Conselho aqui na região, e também membro e presidente do CONDESC aqui de Cianorte. Ele é graduado em Administração, especialista na área de Finanças e mestre em Administração pela Universidade Positivo e pela Universidade Federal do Paraná. Estamos falando do administrador Marcelo Rodrigues. Então fique conosco para a gente entender um pouquinho mais sobre a atuação dele à frente, sendo presidente do CONDESC, entender o que é esse conselho e também o seu trabalho representando e muito bem o Conselho Regional de Administração do Paraná. O entrevistado de hoje é, entre todos os títulos, um dos maiores títulos que ele possui, é o título de professor, porque ele está há 11 anos trabalhando no curso de Administração, no curso de Ciências Contábeis da Universidade Paranaense aqui de Cianorte. Inclusive, é o atual coordenador do curso de Administração. Mas entre as suas atividades profissionais, administrador Marcelo, tem a representação local do Conselho Regional de Administração e você assumiu recentemente também a presidência do CONDESC aqui da cidade de Cianorte. Primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. E o que vem a ser o CONDESC? Muito obrigado, uma honra participar do programa, belíssimo programa apresentado pelo professor Claudemir e agora aqui na nossa cidade de Cianorte, uma honra tê-lo aqui a sua presença. Pois bem, faço então aqui a representação do Conselho Regional de Administração do Paraná e recentemente assumi o CODESC, que é o Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico de Cianorte, né? O principal objetivo do Conselho, do CODESC, é planejar a cidade para o futuro, planejamento de médio a longo prazo. Nós sabemos que a parte política, o prefeito, né, o governo do estado, até mesmo a presidência da República, pela condição de eleição, trabalha com planejamento de 4 anos, né? Então nós, sociedade civil organizada através deste conselho, queremos planejar a cidade para 2035. Então nós estamos pensando em Cianorte para 2035. Que cidade queremos ter em 2035? Né? Que escola queremos para os nossos filhos em 2035? Então, sob essa ótica, estamos aí construindo um planejamento estratégico de médio a longo prazo. O Conselho é formado por uma diretoria, do qual estou presidente nesse biênio 2019-2020 e também possui 12 câmeras temáticas. Então temos a Câmara da Indústria, a Câmara do Comércio Exterior, a Câmara do Comércio, a Câmara de Serviços, Terceiro Setor, Agronegócio e assim sucessivamente. Cada Câmara temática desta possui um membro como responsável e cada Câmara também vai produzir ações na sua área de entendimento, na sua área técnica, né, de médio a longo prazo, para que a gente possa construir conjuntamente com a população esse planejamento para 2035. Quando eu falo conjuntamente com a população, porque essas câmeras, os membros dessas câmeras, são convidados da sociedade cianortense e também da região. Então, teremos aí 10 membros em cada câmara aproximadamente, são 12 câmaras, totalizando 120 pessoas pensantes com viés estratégico para a nossa cidade de Cianorte para o ano de 2035. Administrador Marcelo,
Quantos anos tem esse conselho aqui na cidade de Cianorte? O conselho começou a ser pensado, ventilado nas diversas entidades de classe, associação comercial, prefeitura, uns 3 anos atrás, né? Mas somente o ano passado que esse conselho tomou forma, tomou corpo, ao ponto da gente conseguir fechar essa governança para poder tocar esse projeto à frente. Então a primeira ação do conselho, né, é pensar, é desenvolver esse planejamento estratégico. E não dá para que a gente possa formar um conselho dessa monta e criar ações aleatórias. Então já está em curso esse planejamento, em mais pouco tempo a gente consegue fechar com a consultoria pessoal da FIEP, da Federação da Indústria do Paraná, do Observatório Social da FIEP, que já fez esse tipo de trabalho em Curitiba, em Cascavel, em Balsa Nova e outras cidades do Paraná, né, de forma a nos dar a condição de pensar em tendência, novos horizontes, novos modelos de negócios, novas áreas para a indústria e assim sucessivamente. E então de 3 anos para cá que efetivamente esse conselho está em funcionamento. E 3 anos para cá está em funcionamento e o ano passado que foi constituído formalmente a governança. E as câmaras temáticas já estão todas estruturadas, montadas, nomeadas? As câmaras temáticas já estão todas estruturadas, assim como o regimento interno, e a gente está em busca de membros para cada câmara. Nem todas as câmaras a gente conseguiu ainda, porque é recente, colocar os 10 membros, né? A Câmara de Segurança já está em funcionamento, já tem ações. A Câmara de Comércio Exterior já está em funcionamento, está construindo um projeto chamado Exporta Cianorte. Então nós queremos, através da Câmara de Comércio Exterior, fomentar a exportação cianortense, que se a gente fizer uma análise do percentual de exportação em relação ao que Cianorte produz, em termos de roupa, carne e tudo mais, é muito pequeno o índice de exportação. Então essa Câmara vai trabalhar com a conscientização e parcerias com os órgãos governamentais para que a gente possa fazer com que essas empresas, principalmente as empresas de pequeno porte, por que não? Né? Fazer pool de 5, 6, 7 empresas e fazer a exportação conjuntamente. E como que a sociedade tem recebido esse conselho? A sociedade tem recebido com bons olhos, né? Tem participado ativamente do conselho, justamente porque nós não seremos um poder paralelo ao governo municipal. Nós queremos dar subsídios e condições de um planejamento escrito, detalhado por áreas, para que o prefeito atual e os próximos que virão, né, tenham ali em mãos ações de médio e longo prazo, para que possa fazer uma gestão já com essas ações pautadas e priorizadas pela sociedade cianortense. Então hoje o conselho funciona dentro da associação comercial? Hoje o conselho funciona dentro da associação comercial. O conselho não é uma empresa, não tem personalidade jurídica, portanto não tem CNPJ. O conselho não recebe verba pública, o conselho é apartidário, certo? Portanto, os membros do conselho não podem se candidatar a nenhum tipo de eleição. Para que isso aconteça, tem que pedir o afastamento, para que a gente não tenha nenhum envolvimento político. O nosso objetivo é dar subsídio técnico de ações de priorização que a sociedade merece, que a sociedade almeja com relação que os prefeitos têm em mente no caso de suas gestões futuras. São 12 câmaras temáticas. São 12 câmaras temáticas. Então vocês pegaram um modelo de um conselho de desenvolvimento que já foi implantado em outras regiões. Perfeitamente, né? O nosso maior benchmark foi com o CODEM, Conselho de Desenvolvimento de Maringá, que é um sucesso nacional, até internacional. Eles estão de fato avançados em relação a gente, com certeza, mas a gente tem pego esse modelo porque é um modelo que deu certo e Maringá é o que é hoje através do CODEM, né? Então a gestão pública utiliza o CODEM como suporte para pensar a cidade estrategicamente. E lá já existe há quantos anos o CODEM? Maringá já está com mais de 15 anos o CODEM em funcionamento. Que interessante. Cianorte começou na mesma época, mas andou 2 anos, 3 anos talvez, com a governança lá atrás, 15, 16, 17 anos atrás, e aí o conselho parou.
Então nós startamos o Conselho num formato diferente, porque antigamente o Conselho era sim uma empresa, tinha personalidade jurídica, né? Então nós queremos trabalhar como um staff, como assessoria ao governo municipal e também aos munícipes. E Maringá também começou o movimento do Observatório Social, né? Também começou. Então Maringá hoje está integralizado, né? O Conselho de Maringá hoje é muito atuante, tem feito melhorias na cidade de extrema significância, né? Eles têm aí contratado a PwC, que é uma das maiores consultorias do mundo, para ajudar no desenvolvimento da cidade, e a população tem enxergado isso gradativamente. E o que nós queremos fazer com o Cianorte é da mesma forma. Porque lá tem personalidade jurídica. Lá não tem personalidade jurídica. O que acontece? Iniciou-se com personalidade jurídica, hoje não tem mais. Então, a parte de mão de obra do Conselho, os especialistas do Conselho do CODEM de Maringá, é fornecido pela Prefeitura. Porque o governo municipal enxerga a importância que o CODEM tem para facilitar a gestão, né, e ajudar naquelas ações técnicas que almejam o planejamento e que, de fato, o prefeito não tem condição porque o tempo é muito curto, um tempo de gestão de 4 anos. E nessa seara, onde entra o Conselho Regional de Administração do Paraná? O Conselho Regional de Administração do Paraná entra como participante técnico dentro do Conselho, né, dentro da diretoria do Conselho, no caso, está sendo representado pela minha pessoa, que também sou o presidente do Conselho, mas numa próxima gestão estarei dentro da diretoria do Conselho, representando o Conselho Regional de Administração do Paraná nas mais diversas áreas, né, técnicas, de planejamento, de assessoria, que assim houver necessidade. Toda a parte de planejamento que o Conselho, os profissionais de administração dominam muito bem, ou a parte de planejamento estratégico. Perfeitamente. Que é algo que a gente precisava replicar em todos os municípios, para você planejar os municípios. E o Brasil, não de 4 em 4 anos, e sim para daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos. É um exemplo nesse sentido dos Estados Unidos, que independente do presidente, os Estados Unidos continua na mesma linha. E o presidente trabalha mais ou menos focado sempre naquela linha planejada, onde os Estados Unidos da América quer estar daqui a 30, 40, 50 anos. E os nossos municípios, e o nosso estado, e o Brasil, não pode pensar diferente. Tem que se planejar sim, tem que se documentar, de forma a ter registrado um planejamento para direcionar todas as ações de governo. Então você que está nos acompanhando, estamos entrevistando o administrador Marcelo Rodrigues, que é o atual presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Cianorte e também o representante como delegado do Conselho Regional de Administração do Paraná. Que no próximo bloco estaremos abordando sobre a atuação do Conselho Regional de Administração do Paraná, na figura dele aqui, representando o Conselho na região de Cianorte e todo o seu entorno, e também a novidade que o Conselho Regional de Administração criou o Índice de Governança Municipal para subsidiar os prefeitos na tomada de decisões estratégicas. Então continue conosco para que no próximo bloco deste programa a gente entenda melhor a atuação do Conselho Regional de Administração do Paraná e esse novo produto criado pelo Conselho para subsidiar os prefeitos, que é o Índice de Governança Municipal. Retomamos o bloco para conversarmos mais com o administrador Marcelo Rodrigues, administrador e professor da Universidade Paranaense aqui da cidade de Cianorte, para a gente entender um pouquinho mais sobre a atuação do Conselho Regional de Administração do Paraná aqui na cidade de Cianorte e região.
Marcelo, o que você tem feito através do Conselho aqui na região? Pois bem, o Conselho Regional de Administração, assim como os demais conselhos, cuida da profissão do administrador, né? Então nós, enquanto instituição de ensino superior, enquanto formadores desses profissionais, a gente cuida para que esses profissionais sejam devidamente registrados e amparados pela lei, para que possa gozar das prerrogativas dessa lei e possa atuar no mercado de forma legítima, né? Com o conselho forte ao seu lado, para que eles possam desenvolver suas funções dentro daquilo que rege a administração. Então você trabalha na fiscalização, no registro do profissional, na orientação e na fiscalização de quem está atuando na área de administração. Perfeitamente, a gente cuida do profissional na orientação, da importância do registro, para que ele tenha acesso aos editais de concursos públicos, a licitações do governo municipal, entre outras. Também a questão da responsabilidade técnica do administrador, também o administrador como perito judicial, todas essas facetas, essas fases da administração, necessitam das orientações aos administradores para que eles possam entender que, de fato, o registro no Conselho Regional é muito importante e o que vai dar sustentação legal para a sua profissão. Para fortalecer ainda mais a profissão. Perfeitamente. Mas o Conselho registra não só bacharéis em administração, tem o caso dos tecnólogos também. Perfeitamente, né? Os bacharéis em administração são registrados com a profissão de administrador. Os tecnólogos na área de administração, podemos citar alguns cursos como recursos humanos, marketing, processos gerenciais, serão registrados como tecnólogos, né? E agora também aqueles que possuem mestrado em administração podem efetuar o registro como mestres na área da administração. Se eu sou administrador e quero atuar na área de perícia judicial, o que eu preciso fazer? Primeiramente, o registro, né? Muitas pessoas às vezes confundem. Formei em administração, posso atuar na área de administração. Eu formei em administração, preciso do registro para ser um administrador, um profissional da área. Como nas outras áreas, na área de direito, o bacharel se forma, torna-se bacharel, faz a OAB para poder atuar como advogado. O contador se forma, faz o registro junto ao CRC para poder trabalhar na área de contabilidade, o médico veterinário, o médico tradicional, o farmacêutico, e assim ocorre o engenheiro, assim ocorre com todas as outras profissões. Com a administração não é diferente, é uma profissão devidamente regulamentada, inclusive a lei do administrador é de 1965, que criou a profissão de administrador. Mas se eu quero atuar como perito, o que eu devo fazer, perito judicial? A partir do momento que eu sou bacharel registrado, passo a ser um administrador, eu vou fazer o curso de perícia, me cadastrar no banco de peritos e aí o próprio conselho emite, né, um documento indicando que naquele município possui administradores peritos aos juízes, enfim, ao judiciário, para que na oportunidade o judiciário possa também fazer indicações desse profissional da área de administração, desse administrador, a fazer perícias na área da administração. A mesma coisa eu posso fazer para me tornar um administrador judicial, que é aquele caso das empresas que entram com processo de recuperação judicial, que tem nomeado pelo juiz um administrador judicial. Perfeitamente, né? Na prática, no mercado, se ouve muito falar, ou economista, ou contador, não. O administrador também pode ser o administrador judicial. Calcular o valor da empresa é a nossa área, né? Nós somos a área que mais entendemos de empresa, né? Por isso somos chamados de administradores de empresas, como era antigamente. Hoje, de uma forma mais geral, porque a profissão tem um leque bastante aberto. De fato, a gente pode atuar, devemos atuar, né? É um mercado novo para nós, estarmos nessa área, nesse mercado judicial, dentro da esfera judicial, como administradores judiciais. A novidade deste ano do Conselho Regional de Administração é a criação de um índice para auxiliar as prefeituras, os prefeitos e também as câmaras de vereadores e a população para cobrar resultado.
que é o Índice de Governança Municipal. O que vem ser esse índice? De onde saem as informações para compor esse índice? Muito bem. O IGM, como é chamado, o Índice de Governança Municipal, ele foi criado pelo Conselho Federal de Administração, para que todos entendam, o Conselho Federal de Administração é o conselho que fica em Brasília e atende todo o país. Os conselhos regionais de administração são os conselhos, né, sediados nos estados brasileiros, como aqui no Paraná temos o CRA Paraná, CRA São Paulo e assim sucessivamente, todos eles estão ligados a um conselho maior chamado Conselho Federal de Administração. Então o Conselho Federal de Administração vem trabalhando o IGM, o Índice de Gestão Municipal, há algum tempo e agora em 2019 fez o lançamento da versão 2.0, uma versão bem mais atualizada. E esse índice vem dar sustentação, vem dar subsídio, argumentação ou dados interessantes para que a gestão pública possa fazer uso desses dados, que são gratuitamente aos prefeitos, e entender melhor como está a gestão pública, né? Então o IGM, ele trabalha índices secundários. E são índices secundários? São aqueles índices que todas as prefeituras do Brasil são obrigadas a informar. Certo? Então, tem dados que a prefeitura informa ao Estado, ao governo do Estado, e tem dados que também a prefeitura informa ao governo federal. Então, de posse desses dados, através de análises e compilações, o Conselho conseguiu estrategicamente desenvolver o IGM. Então, o IGM trata como que a governança municipal está com relação à folha de pagamento, os gastos de pessoal. Qual o percentual da folha de pagamento em relação à receita bruta do município? Então existe um percentual adequado que as prefeituras devem respeitar pelas leis e normas vigentes. Então, através do índice, o prefeito consegue diariamente verificar se ele está ultrapassando a linha ou não. Também temos o índice que vai trabalhar a questão financeira, né? Como está a solvência, como está o estado de saúde dessa prefeitura, né, com relação às finanças, arrecadação e assim por diante. Também temos o IGM aponta índices interessantes com relação a crimes violentos no município. O IDEB, né, o Índice de Educação Básica, como está? Nós temos a média nacional, como o seu município, o município daquele prefeito, está em relacionado à média nacional. E também, outro parâmetro interessante, é que você consegue fazer uma medição, uma análise do seu município com os municípios que têm os mesmos índices de população ou os mesmos índices de renda per capita. Isso é muito interessante. Então eu consigo aqui em Cianorte, por exemplo, verificar dentre as cidades paranaenses ou brasileiras com o mesmo porte, tanto de habitantes como de renda per capita, e fazer um grau comparativo, né? Olha, no Brasil eu tenho um exemplo, tenho 10, 15 cidades com mais ou menos o mesmo porte. Cianorte está lá em quinto, então tem muita coisa a ser melhorada. Então o índice vem dar esse subsídio às governanças, aos prefeitos, e nós do Conselho Regional de Administração, nas mais de 30 delegacias existentes no estado do Paraná, seremos os multiplicadores dessa ferramenta extraordinária aos nossos municípios. E o Conselho está apresentando para os municípios, já está pronto, tudo formatado, o instrumento para ser apresentado para os municípios? Já está formatado o IGM, essa ferramenta extraordinária, já foi testada, inclusive nós estivemos em Curitiba. Devidamente parametrizado. Devidamente parametrizado, são dados, nós não trabalhamos de novo com dados, nós trabalhamos com dados secundários, não são dados que nós produzimos. Nós pegamos os dados que a prefeitura, o município informa e aí fazemos análises com esses dados. Então está parametrizado, num espaço muito curtíssimo, estaremos aí fomentando isso nos municípios do Paraná. Então, para quem da área pública que esteja nos assistindo agora, né, procure o delegado do Conselho Regional de Administração mais próximo da sua cidade, para que ele possa fazer a apresentação dessa ferramenta, que será de muita valia para as suas tomadas de decisões. Então é o Conselho participando e auxiliando os diferentes municípios a terem parâmetros, padrões para buscarem a melhoria contínua. Esse é o papel do Conselho Regional de Administração e o Conselho Federal. Esse é o papel.
quando eu falei anteriormente que deixou de ser administração de empresas, por conta disso, né? Abriu-se o leque. Então, hoje o Conselho está na gestão pública atuando de forma, né, intensa. Por isso produzimos essa ferramenta que é gratuita. Então, nós do Conselho estamos diretamente ligados e preocupados em ajudar a gestão pública. E vocês estarão dando ampla publicidade a esse instrumento, a esse índice de governança municipal. Com certeza. Quando o Conselho Federal liberar de fato, isso vai acontecer em breve, a utilização e aplicação dessa ferramenta, né, as mais de 30 delegacias do Paraná, é o primeiro estado a fomentar essa ferramenta no Brasil, somos nós, né, somos agraciados por isso, e aí de fato todos os delegados do Conselho Regional de Administração estarão em contato com as prefeituras para que possa fazer a apresentação da ferramenta e ajudar no que for necessário aos entendimentos desses valiosos índices. A vantagem de ter uma profissão pujante, devidamente regulamentada e com número expressivo de registrados, que hoje no estado do Paraná, você comentava nos bastidores, que são mais de 12 mil registrados. Então, muito obrigado, administrador Marcelo Rodrigues, agradeço pela sua presença aqui no nosso programa. E a você que sempre tem nos prestigiado. Muito obrigado pela sua audiência. E escreva para nós, vá lá, encaminhe um e-mail, tv@unipar.br. Encaminhe sugestões, opiniões e, por que não, críticas, que estamos trabalhando para sempre aprimorar o programa Gestão de Negócio, para que ele continue indo ao encontro das suas expectativas. Muito obrigado novamente pela sua audiência.